Mas se não ouvires e não descermos, porquanto aquele homem nos disse, não vereis minha face. E se o vosso irmão não vier convosco? Quem era aquele homem, irmãos? Aquele homem era José. José estava sendo irreconhecível, porque José, ele era um menino quando ele foi vendido. Ele era jovem quando os irmãos resolveram colocar o plano em prática, né? O plano de destruição contra a vida de José. Aqueles irmãos invejosos, aqueles irmãos que desejavam o mal para ele, né? Aqueles irmãos que queriam destruí-lo, aqueles irmãos que não tinham misericórdia. E é muito triste, irmãos, nós ver isso, porque são marcas irreparáveis, né? A tristeza é a marca irreparável, porque o irmão, você não espera de um irmão uma traição. Você não espera de um vindo tão próximo da tua casa, da tua família, um irmão, né? Então, nós vemos aí que José, ele estava simplesmente traído, né? Traído, invejado, colocaram um plano diabólico em prática, que era o plano de vender ele ou matar ele, fazer qualquer coisa. Eles queriam acabar com a vida de José. Mas quando os irmãos, veio a fome, veio a necessidade, aqueles irmãos foram obrigados a ir para o Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha comida. Seria o único lugar que eles poderiam buscar alimento. E o inimigo, ele é estratégico. O inimigo, ele perde a vergonha quando ele é humilhado, quando ele passa pelo processo. Porque o mesmo Deus que trabalha comigo e com você é o mesmo Deus de José. É o mesmo Deus que cuidou de José, é o mesmo Deus que estava ali com os irmãos de José. Então, quando José, os irmãos dele venderam ele, que fala ali em Gênesis 43, os irmãos de José venderam, planejaram tudo contra José. Já no capítulo 43, me perdoe, no capítulo 43 de José, diz que José, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. Os irmãos de José já não viam ele como José. Ele chamava aquele homem. Aquele homem, ele era governador. Quando alguém te chama aquela mulher, aquele homem, é que eles já sabem que Deus já te exaltou. Aí eles não te chamam mais pelo nome, porque o nome da pessoa tem muito poder. José era um menino quando foi traído. Ele não tinha uma experiência de um adulto. José, ele era um jovem quando aqueles irmãos invejosos planejaram contra a vida dele. Eles já estavam com raiva de José há muito tempo. Eles já estavam só esperando uma oportunidade. Eles já não aguentavam mais José. Eles não aguentavam ver o pai bajulando José. Tem muitas pessoas que não aguentam ver o teu sucesso, não aguentam como Deus te exalta. Muitas das vezes você está passando por provas e Deus continua, você continua com aquele sorriso, continua mostrando que está feliz. E Deus estava ali naquele negócio, naquela prova de José. Como que José poderia entender que Deus estava com ele quando ele estava passando por uma cova? Ele passou por a prisão, ele passou por perseguição. Assim como ele era exaltado, também já era abatido. Ele ficou esquecido numa prisão. Até que foi apresentado a Faraó, e Faraó exaltou ele, que foi quando ele interpretou o sonho das vacas gordas, das vacas magras. Então, ele interpretou aquela visão para Faraó. Foi aonde que ele saiu da prisão dele. Quer dizer, os dons espirituais de José, ele tinha. Ele colocou em prática, mesmo ele estando lá naquela prisão, mesmo ele estando encarcerado, ele ainda tinha os dons dele que ele usava. E você tem os seus dons, por mais que você esteja passando por provação, por mais que você esteja passando por dificuldade, por mais que você esteja sofrendo, o Senhor, ele não te esqueceu. O mesmo Deus de José é o teu Deus. É o Deus que cuida dos detalhes da tua vida. É o Deus que não vai deixar você perecer.
Mas talvez a tua situação diga que você vai perecer. Talvez a situação que você tem vivido seja uma situação de derrota. Seja uma situação que você diga, daqui eu não tenho como sair. Dessa prisão, dessa situação eu não tenho como sair. José estava assim. E ele vai a governador, ele já é exaltado ali quando os irmãos vieram. Demorou muitos anos para Deus cobrar daqueles irmãos o que eles tinham feito para ele. Porque Deus queria mostrar para os irmãos de José o que Deus tinha feito com José. E é isso que Deus faz, ele te exalta. Aí ele pega os teus inimigos, ele põe diante de você. E aí os teus inimigos olham para você e dizem, mas é o mesmo? Em Gênesis 43, os irmãos de José não tinham reconhecido José. Eles falavam aquele homem, eles achavam que era o governador do Egito. Eles jamais pensaram que era o irmão dele. Mas José estava com saudade do seu irmão Benjamim, que era o irmão mais novo, que era o irmão caçula. Então José fez um plano. Vocês vão pegar um pouco de alimento aqui, porque eles não tinham levado o outro irmão junto. E eu quero o outro irmão de vocês, que era o irmão mesmo de pai e mãe de José. E o irmão estava com o pai. Aquele pai já tinha sofrido muito, porque aquele pai tinha perdido um filho querido, que era José. E eles mentiram para o pai, eles disseram para o pai que ele tinha morrido. O inimigo, quando ele quer destruir a tua vida, ele mente, ele inventa história. Ele disse ao pai de José, ele morreu. Nós não sabemos mais dele. Imagina um pai saber que o filho morreu. Ele carregou aquela dor por anos. Só que chegou o tempo da exaltação de José. Mas a exaltação de Deus não é apenas te dar financeiramente, é mostrar para os teus inimigos o que Deus fez na tua vida. E Deus chega para José e José fez aquele plano. Traz todos os meus irmãos de volta. Eu preciso dos meus irmãos aqui. Eu quero ver meus irmãos. Eu tô com saudade dos meus irmãos. Eu tô com saudade de Benjamim. Tô com saudade do meu pai. José estava vivendo já há muitos anos ali no Egito. Ele sentia falta da família. E às vezes a nossa família é tão cruel conosco. Às vezes a nossa família, porque a Bíblia diz que a nossa família é a família em Cristo. E essa família muitas vezes é tão cruel para conosco. Nos trata com desprezo, nos humilha, nos trai. Pessoas que deveriam ser o contrário. E nós tratamos a nossa família com tanto amor, com tanto carinho, e eles continuam nos desprezando, nos humilhando, pisando nos mais fracos. E nós vemos tanta injustiça, e José viu tanta injustiça. Mas ele estava próspero. Mas ainda faltava algo no seu coração, que ele não teve, por anos ele não teve o contato com seu pai, com seus irmãos. Ele perdeu algumas coisas nessa caminhada, nessas lutas. Ele perdeu a sensibilidade dele, o amor fraternal, o amor de família. Porque ele tinha sido provado por Deus. Ele passou pela cova, ele passou por muitos processos na vida dele. E talvez você esteja se sentindo assim, passando por processos na tua vida dolorosos, onde a parte sentimental já está tão afetada que não importa quando Deus te exaltar, porque aquilo ali não vai ser restaurado. E nós precisamos de restauração. O que Deus queria com José era trazer a restauração para sua família. José queria trazer o perdão para sua família. José queria trazer o amor de volta. Mas o que eles tinham feito era imperdoável. Talvez o que tenham sido feito, as marcas que tenham ficado com as traições, com as humilhações, sejam imperdoáveis. E José esteve cara a cara com seus irmãos. E naquele processo ali, José sentiu saudade do seu pai. Sentiu saudade dos seus irmãos. O processo doloroso se tornou em saudade. Ele não estava preocupado mais com o que os irmãos tinham feito para ele, porque ele chorou quando ele viu os irmãos. Quando os irmãos chegaram até ele, eles estavam famintos, eles estavam com fome.
Quando o teu inimigo chegar na tua presença, ele vai chegar assim. Ele vai chegar quebrado na humilhação. Levou anos para aqueles irmãos terem que ir até o Egito. Quando chegaram diante do governador, que era o seu irmão, que foram reconhecidos pelo governador, ele poderia matá-los ali, ele poderia destruí-los ali. Mas José não era vingativo. Quando você é de Deus, você não busca vingança. Quando você é de Deus, você não busca o teu próprio prazer. Você não tem prazer em destruir. Você tem prazer em edificar. Existe a grande diferença do homem e da mulher de Deus. E José queria edificar os irmãos. Ele olhou para o seu pai já velho e lembrou de tantos anos que ele foi privado de estar com seu pai por causa de perseguição. E como vencemos as perseguições? Vencendo com Jesus, nós vencemos as perseguições. Daniel foi perseguido porque orava. Ana foi perseguida porque não podia gerar filho. A perseguição, ela não tem explicação. A perseguição é porque você existe, é porque você é escolhido por Deus. Mas por que eu preciso passar por tanta perseguição na minha vida? Porque nós somos provados como ouro. O ouro, ele passa pelo fogo de altíssimo grau. E a Bíblia diz que nós somos provados como ouro. E que nós somos como Cristo. Cristo foi perseguido, nós somos perseguidos. Cristo foi caluniado, nós somos caluniados. Nós somos a imagem de Deus. E por isso nós sofremos tantas perseguições. Mas em toda perseguição existe uma exaltação. Quanto mais você for perseguido, mais você vai orar, mais você vai buscar. Quanto mais você for perseguido, mais bonito você fica. Quanto mais você for perseguido, mais crente você fica. Então, a perseguição é para nos aperfeiçoar. Não é para nos destruir. Parece que é uma para nos destruir, mas é o contrário. Se você olhar no espelho, você vai ver que você está diferente. José estava diferente. Ele ficou irreconhecível, porque a perseguição deixa você irreconhecível. Aquele que te viu lá na cova, mal vestido, aquele que te viu sem carro, aquele que te viu a pé, aquele que te viu tu sendo o irmãozinho ou a irmãzinha da igreja, aqueles que todos desprezam, eles têm que te ver como José, governador do Egito. Deus exalta os seus ungidos. Deus exaltou Mefibosete. Mefibosete era criança ainda quando passou por perseguição. Foi levado à terra de Lodebar, terra chamada esquecimento. Ninguém lembrava dele lá, não. Ele teve um defeito físico nos seus pés, aleijado. Quando perguntaram para o Mefibosete, ele dizia: quem é ele? O aleijado aquele. Quando perguntam por você, eles não dizem o teu nome, é aquela lá, aquele homem, aquela mulher. Porque o inimigo não quer pronunciar o seu nome, porque o teu nome é precioso para Deus. Entenda que nessa perseguição você vai ser exaltado. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Jó, na pior prova da sua vida, diz que aquilo que eu mais temia me sobreveio. O que Jó mais temia? Ficar doente? Perder seus bens? O que você temia que te sobreveio? Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. A Bíblia fala inúmeras vezes: não temas, eu sou contigo. Mas nós seguimos insistindo em temer algo. E quando nós tememos algo, Deus permite a prova ali para que nós entendemos que é em todas as coisas, não é em algumas coisas. Você é mais do que vencedor. Mas vamos falar de exaltação. Deus está te exaltando hoje. Toma posse da tua vitória. Recebe pela fé. Porque a vitória vem. Querendo o homem ou não, querendo o teu perseguidor ou não, a tua vitória chega.
E o segredo da vitória qual é? Continuar sendo fiel a Deus, não reclamar na prova, porque você não sabe se é prova, se é vale, se é realmente alguma coisa que aconteceu aí. Você tem que se manter fiel. Há poder na oração, há poder no nome de Jesus. E o segredo é a fidelidade com Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Jesus falou isso. E nós temos que ser santo como Jesus é santo. E em todas as coisas nós vamos vencer. Não existe áreas na nossa vida que eu disse, não, essa área está difícil. Está difícil, ora mais, busca mais. Mas você começa a ver os sinais da mudança, começa a ver sinais de coisas acontecendo, e aí a tua fé vai aumentando, e aí você começa crendo mais, e aí você vai chegando na altura perfeita que Deus quer, que é confiar em Deus. Não adianta você orar e você não crer que vai acontecer algo. Você precisa crer. Se você não está crendo, então Deus tem que trabalhar na tua fé. Deus vai permitir situações que você vai orar mais. E há poder na oração, o segredo está na oração. Toma posse da tua vitória, busca mais, ora mais, confia mais, diz Senhor, eu preciso dessa vitória nesta área. Abre o teu coração para Deus. Fala com o Senhor como se estivesse falando com o teu melhor amigo. Ensina teus filhos a orar. Ensina a tua família a orar. Abençoa o teu marido. Seja uma mulher prudente, seja um homem prudente. Abençoa a tua esposa. Valoriza a tua esposa. Honra ela, leva ela para jantar. Faz algo agradável. Que Deus vai te honrar. Homem e mulher de Deus, toma posse da tua vitória, entenda que a tua perseguição não é para a morte. A perseguição de José foi por uma finalidade, exaltar José. E a finalidade desta prova é te exaltar. Não é que tu venha desfalecer, não é que você vai ter que sair da igreja. Quem tem que bater em retirada é Satanás da tua vida. Faça tudo que o Senhor colocar na tua mão. Faça tudo que tiver ao teu alcance. Dá um bom conselho. Não dá a tua opinião própria. Às vezes a pessoa está passando por uma situação, você vai lá e diz, não, separa, essa pessoa não presta. Não fala nada disso, não. Abençoa o teu próximo. Ora por eles, para que eles passem esse momento, que sejam felizes. Para que Deus venha trabalhar nos vasos, transformar, modificar. A igreja está cheia de pessoas que vieram do mundo, pessoas que estavam quebradas, pessoas que estavam em prostituição, que estavam no erro. Esse é o lugar dessas pessoas. Nós não podemos jogar essas pessoas para fora, porque eles são imperfeitos, como eu, como você, porque eles não se vestem como eu, como você, porque por causa do cabelo, não. Nós temos que aprender a amar. Aprender a amar o nosso próximo, a ser bons amigos, a ser fiéis a Deus, ser fiel no dízimo, na oferta, na palavra, na roupa, na santidade, em tudo. Nós somos testemunhas de Jesus, daquele que morreu na cruz por mim e por você. Creia que por trás dessa prova, dessa perseguição, tem exaltação. Às vezes parece que não tem fim a prova. Às vezes parece que não vai acabar. Ou às vezes parece que você vai se acabar na prova. Mas a tua prova chegou ao final. E chegou o tempo de Deus trazer os teus inimigos para a tua presença e você ser exaltado. Toma posse da tua vitória. Recebe em nome de Jesus. Chegou o tempo da mudança. Chegou o tempo da virada. Chegou o tempo daquele que zombava de você ter que chorar e ter que te pedir perdão. Chegou o tempo que os irmãos de José chegaram a ele para pedir comida. Eles estavam com fome. O teu inimigo vai chegar para você, ele vai se humilhar, porque Deus está trabalhando a teu favor. Toma posse da tua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Vem os irmãos de José humilhados.
Obrigados, eles não vieram porque eles queriam vir lá, não. Eles vieram porque a fome era gravíssima. Gênesis 43, a fome era gravíssima. Não tinha saída. Deus vai deixar o teu inimigo sem saída. Deus vai deixar o teu inimigo envergonhado. Deus vai deixar o teu inimigo não entender nada dessa situação. Porque há provas que é para a glória de Deus. Há provas que Deus permite, que é para quebrar o vaso, para humilhar o vaso, para deixar o vaso de acordo com o que Deus quer. Porque Deus não quer um vaso soberbo, Deus não quer um vaso orgulhoso, Deus não quer um vaso com o nariz empinado. Deus quer vasos de valor. A paz do Senhor, irmã Sabrina. Então vamos ser espelho. Não vamos, muitas vezes nós criticamos a pessoa, mas não, Deus está trabalhando, Deus está aperfeiçoando. A Bíblia diz que Deus quebra o vaso e faz de novo. O oleiro, o processo do oleiro, ele pega a argila e ele começa a moldar o vaso, e ele começa, e se aquele vaso quebrar, ele amassa de novo, e ele começa tudo outra vez. E assim Deus faz comigo e com você. Então, melhor é não ser quebrado por Deus. Melhor é nós já entrar na porta certa. Não achar que porque nós somos cristãos, nós somos o santão. Não tem isso aí não, para Deus. Deus, ele chamou o homem imperfeito para aperfeiçoar. Para deixar o homem segundo Deus quer. Então Deus vai trabalhando lentamente, moldando aquele vaso, ajeitando, vai transformando, ele vai mudando o pensamento, ele vai mudando o jeito de falar, aquele que falava palavrão já não fala mais, ele já vai observando a esposa diferente, ele já vai vendo os filhos diferente, tudo isso é Deus, que vai mudando, e a pessoa que está por fora, ela começa a observar. Quando os irmãos de José olharam para José, ninguém reconheceu José. Ele estava transformado. A perseguição, a luta, a dor, as provas que ele passou, fizeram ele um novo homem. E as perseguições vão fazer você um novo homem, uma nova mulher. Porque é Deus modelando, é Deus exaltando, é Deus modificando. José ficou irreconhecível. Ele já era governador, imagina. Os irmãos que queriam matar ele, chegar lá e encontrar o José de governador. Você imaginou quando Deus exaltar você e aquele povo que dizia lá que o teu marido não tem conserto, aquele povo que dizia que você não tinha mais jeito, começar a ver você diferente? Você imaginou? Aquelas pessoas que disseram que você era uma qualquer, começa a dizer, nossa, olha aí o que Deus fez. Por que Deus fez em José? Porque José foi fiel todo o tempo. Até na dificuldade, até quando ele foi escravo, ele foi fiel. Ele foi para a casa de Potifar, ele teve a oportunidade de adulterar lá. Ele não tocou. Ele não tocou em nada. Ele preferiu ir para a cadeia do que ter um relacionamento com a mulher do patrão. E tem pessoas que logo já pegam o prato, já diz, não, eu vou aceitar. Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. E José foi exaltado quando estava na prisão. Ele não foi exaltado quando estava como escravo, quando ele foi prisioneiro. Quando tu for prisioneiro da tua situação, é o momento da tua exaltação. Quando você diz assim, daqui eu não tenho como sair dessa situação, acabou, me esqueceram aqui, não tem mais jeito para mim, aí que Deus te exalta. Quando você olhar para o teu marido, quando tu olhar para a tua esposa, e você dizer assim, não, isso aí não tem mais jeito não, não muda mais. Não muda para você, porque para Deus nada é impossível para Deus. Amém? Toma posse da tua vitória. Toma posse porque Deus, ele é contigo. E Deus está dizendo para você, ó, tá, chegou a hora da vitória. Chegou a hora dos teus inimigos ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida.
Chegou a hora que os irmãos de José tiveram que ir lá, porque a fome bateu. A necessidade bateu. Então eles foram lá no Egito. Quando eles chegaram lá no Egito, que eles viram o irmão deles, ninguém reconheceu o irmão. Por quê? Deus mudou o visual. E Deus vai mudar o teu visual. Deus vai mudar o visual dessa prova. Deus mudou o visual. José era um homem agora. Você é uma mulher, é um homem agora. Com experiência. Você conhece Deus. Você não é mais aquele crente menino que se Deus não me der, eu não vou mais na igreja. Isso é crente menino. Se Deus não fizer, eu não vou mais orar. Crente menino mimado. Você tem que dizer assim, se Deus não me der, ele é Deus. E se Deus não me der agora, ele vai dar depois. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Deus não mente. Deus não gosta de crente menino. Deus quer crente firme. Se Deus der, ele é Deus. E se ele não me der, ele é Deus também. Jó disse isso. Foi exaltado. José foi exaltado. Daniel foi exaltado. Cedraque, Mesaque e Abednego foram exaltados. Por que você não vai ser exaltado? Por quê? Porque está demorando? Não. Chegou o tempo da vitória. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Creia e persevere na oração, crendo, dizendo, Senhor, eu sei que tudo parece que não vai dar certo, mas eu creio. Mesmo que você não crê, quando você decreta que você crê, você está profetizando sobre você mesma que você está crendo. Porque tem pessoas que quando começa a dar, não vai dar certo, já profetizou o contrário. Eu não acredito que Deus vai fazer. Já negou a fé. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu acho que eu não vou conseguir. Acabou ali. Você tem que dizer, eu vou conseguir em nome de Jesus. Meu marido vai ser crente em nome de Jesus. Eu vou conseguir isso porque Deus é comigo. Assim que Deus quer. José foi governador, um Zé Ninguém, um escravo que foi vendido, foi traído, foi humilhado, foi pisoteado, foi dado como morto. A notícia que deram para o pai de José é que José morreu. Talvez tenham dito que os teus sonhos acabaram. Talvez o inimigo já tenha falado aos quatro ventos, esse aí não tem mais jeito, não. Esse é igual ao pai, igual à mãe. Não, isso aí não tem mais jeito, não. O pai já morreu assim, a mãe já morreu assim, não. É genético. Genético nada. O que é genético para Deus é impossível para o homem, mas para Deus é possível. Toma posse da tua vitória. Diz, Senhor, eu creio, Senhor. Eu tomo posse, porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que eu tomo posse porque eu estou sendo exaltada hoje. José ficou de cara a cara com os irmãos. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. Os irmãos estavam com fome e ele estava com poder e estava com a comida. Assim vai ser com você. Você vai ter que alimentar, você vai ajudar. Mas eu tinha um ressentimento, José tinha um ressentimento com aquilo ali. José estava pensando, meu Deus, e agora? Estou de cara a cara com meus maiores inimigos. Aí esses homens tentaram contra a minha vida, tentaram me matar, Senhor. Deus falou para José, alimenta eles. Ai. Ama os teus inimigos, aquele que te persegue, aquele que te humilhou, aquele que te pisou, aquele que quis acabar com você. Alimenta ele, porque ele vai vir comer aqui na tua mão, ó. Vai pedir para você. A bênção do Senhor vai pedir na tua mão. José tinha 1000 razões para dizer, não tem comida, volte para lá, vou morrer lá. José podia ter feito isso. Ele era governador. Ele disse, não, traga meu pai, meu outro irmão, eu quero todo mundo aqui perto de mim. Quero cuidar da minha família. Olha o coração desse homem, hein? Como é que está o teu coração com isso? Tem que estar igual, limpo, igual Jesus. Não guardar mágoa nem rancor de ninguém. Pedir para Deus limpar o teu coração. Tira tudo isso. O segredo da exaltação é o teu coração puro na presença de Deus.
Amém, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória. Hoje chegou a tua vitória. Alabaçou, decai. Creia e toma posse em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.